Olá, galera, tudo tranquilo? Vamos lá. Nesse vídeo, o que nós vamos trabalhar? As leis de Kirchhoff, certo? Dentre as leis de Kirchhoff, nós vamos trabalhar duas. E essas leis de Kirchhoff, a primeira e a segunda, são duas ferramentas muito potentes para você trabalhar, desenvolver, desenrolar melhor os circuitos elétricos. Legal? Bem, nessa primeira lei de Kirchhoff, que é muito tranquila, você vai ter a sensação que ela, na verdade, já foi trabalhada muitas vezes com você, e a sensação é bem real, ela é absolutamente verdadeira. Então vamos lá, na primeira lei. A primeira lei de Kirchhoff, ou conhecida como lei dos nós. O que nós vamos entender? Vamos pegar aqui um pedaço, um trecho de um circuito elétrico. Legal? O que nós vamos definir como nó? O nó aqui nessa figurinha, por exemplo, é esse ponto aqui. Ó. Tá? Aqui eu tenho um nó. Então, na verdade, o nó é um ponto, é uma amarração, vamos chamar assim, até para poder ter um significado mais próximo da leitura do que é o nó, de fios condutores. Então, aqui eu tenho uma corrente elétrica, por exemplo, chegando aqui nesse sentido, que eu vou chamar de I. E essa corrente elétrica aqui, ela vai se dividir para dois resistores em paralelo. Então, uma fração dessa corrente elétrica vem para cá, que eu vou chamar de I1, e uma outra fração dessa corrente elétrica vem para cá, que eu vou chamar de I2. Então, o que você entende aqui? Que essa corrente que está chegando, ela que representa a quantidade de cargas, o fluxo de cargas elétricas no meu circuito pelo tempo, ela se mantém. Então, tem um princípio de conservação de cargas elétricas. Então, você vai ver que essa primeira lei está relacionada com o princípio de conservação de cargas elétricas. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, toda a corrente que está chegando aqui, que eu vou chamar de I, ela é exatamente, já que ela está subdividida, o somatório de I1 mais I2. Isso aqui você já usou bastante, por exemplo, em associações em paralelo de resistores em circuitos elétricos. Então, a primeira lei ela é resumida da seguinte maneira. O somatório da corrente que chega em um nó é exatamente a quantidade somada que sai desse nó. Então, o somatório que chega é igual ao somatório que sai. Aqui, na verdade, estou chegando só uma corrente, estou saindo duas. Poderia ser o contrário, né? Duas correntes chegando aqui e saindo apenas uma. Legal? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff, um princípio de conservação. Muito tranquila de ser trabalhada, inclusive você já vem desenrolando isso daí nos circuitos elétricos, onde você encontra, por exemplo, resistores em paralelo. Legal? Bem, vamos aproveitar essa relação e o tempo que nós temos aqui para desenvolver isso e falar um pouquinho de outro conceito muito importante, que é o conceito de polaridade elétrica. Legal? Então vamos lá. Veja bem, o que eu tenho aqui? Um resistor. Mas nos circuitos elétricos, nós temos aparelhos que produzem energia elétrica, geram energia elétrica para o sistema, para o nosso circuito, e aparelhos que consomem essa energia elétrica. O consumir energia e o produzir energia, vamos usar esse termo, vai ser associado por nós por um elemento matemático chamado de polaridade. Legal? A polaridade vai ser, na verdade, sinais que nós vamos atribuir aos aparelhos para que nós possamos entender direitinho, dentro da segunda lei principalmente, de Kirchhoff, tá? Como nós vamos usar essa ferramenta. Então, no nosso circuito nós temos resistores, geradores e receptores. E nós vamos atribuir sinais a essas peças. Legal? Então, por exemplo, quando nós pegamos e trabalhamos esse conceito agora que nós vamos chamar de polaridade. Vamos aqui usar uma convenção. Ok? Então vamos pegar, por exemplo, inicialmente, o gerador. Esse é o gerador. O nosso gerador tem uma voltagem que é uma eletromotriz, medida em volts. O nosso gerador tem
dois tracinhos representativos, onde o traço grande é sempre o polo positivo e aqui é sempre o polo negativo. E no sentido convencional da corrente elétrica, a corrente elétrica sai do polo positivo do gerador e entra no polo negativo desse gerador. Essa é a nossa corrente elétrica no seu sentido convencional. Vamos usar esse sentido o tempo todo. Então aqui eu tenho a corrente entrando em um sinal e saindo de outro sinal. Se esse elemento aqui gera energia elétrica, eu vou fazer uma atribuição de sinais exatamente oposta ao aparelho que faça o consumo dessa energia elétrica. Então, por exemplo, quem consome energia elétrica em um circuito? Um resistor, por exemplo. Então, aqui eu tenho um resistor. O legal é que o resistor também trabalha com uma voltagem igual ao gerador. A voltagem do resistor, quando eu precisar, eu vou atribuir a primeira lei de Ohm. O do meu resistor vai ser atribuído R vezes I. Legal? Quem mais consome energia elétrica? O meu receptor elétrico. E aí o meu receptor elétrico, ele vai trabalhar também a sua polaridade. O meu receptor tem o mesmo símbolo do gerador. A diferença atribuída aqui, clássica, para que eu encontre, analise quem é gerador e quem é receptor, é como que a corrente elétrica se comporta. Aqui no seu sentido convencional, ela entra no positivo e sai do negativo. Então aqui é a minha corrente elétrica no meu receptor. Então veja bem, eu tenho uma polaridade para o meu gerador e tenho uma polaridade para o meu receptor. Aqui eu tenho também uma voltagem, que aqui é configurada com a nomenclatura de Epsilon', que é a minha força contra-eletromotriz. Então vamos lá. Repara que aqui entra no positivo, aqui entra no negativo. Se esse produz e esse consome, eu também vou atribuir sinais a esse outro que consome. E a minha corrente elétrica, então, quando ela for trabalhada pensando no resistor para eu enxergar e visualizar a polaridade, sentido o seu sentido convencional, você vai colocar o sinal positivo no resistor aonde a corrente elétrica entrar e o sinal negativo no resistor aonde essa corrente elétrica sair. E aí eu tenho o meu resistor, que é um aparelho que consome energia, com a mesma polaridade do outro aparelho que também consome, e ambos o oposto ao que produz. Então, a partir de agora, nós vamos atribuir sinais. Para essa peça gerador e para essa peça receptor, é relativamente bem tranquilo, porque o polo traço pequeno é sempre o polo negativo. O grande é sempre o positivo. Então a polaridade já vem aqui atribuída, mesmo que não se tenha os sinais. No resistor, essa polaridade não vem atribuída. Cabe a você observar o sentido da corrente e atribuir essa polaridade. Legal? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguns exercícios trabalhando essa polaridade. Aproveitar aqui esse tempo, porque, na verdade, a primeira lei é uma lei muito intuitiva, muito tranquila, que você já usava. Vamos aproveitar para trabalharmos a polaridade, para, na sequência, desenvolvermos a segunda lei de Kirchhoff, onde a aplicação vai ser muito bem trabalhada, principalmente nas questões com malhas duplas. Ok? Então, vamos ao primeiro exercício dessa série. Isso aí, galera.